Se tem algo capaz de mudar a nossa vida e o nosso ano, inclusive, é a leitura certa na hora certa. Não porque um livro tenha grandes poderes, a gente sabe que não é isso, mas é porque a leitura, de fato, ela pode mudar a forma como nós enxergamos as coisas. A leitura pode mudar as nossas ideias e tudo começa pelas ideias. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 6 clássicos que têm essa capacidade de transformar o nosso pensamento, nossa visão das coisas e que podem ser uma boa pedida para 2026. São 6 clássicos que mudaram gerações e que continuam transformando leitores até hoje, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu quero que a gente pense juntos é que a leitura não deixa de ser algo ao mesmo tempo coletivo e individual. Coletivo porque quando a gente pensa num livro que é um grande clássico, a gente pensa em milhares, milhões de pessoas que já leram aquele livro. Então acaba sendo sim uma experiência de certa forma coletiva. Quando a gente troca impressões sobre o livro, quando a gente conversa sobre ele, quando a gente assiste um vídeo sobre esse livro, tudo isso é de certa forma uma maneira de deixar essa leitura mais coletiva e deixar esse momento mais compartilhado entre as pessoas. Porém, por outro lado, a gente ainda continua tendo a leitura como algo primordialmente individual também. Individual na medida em que não só eu estou lendo ali sozinha e em silêncio o livro, seja em voz alta ou seja, em leitura mental, mas estou ali sozinha lendo o livro. Não só por isso, mas porque as conexões que eu faço, as lembranças que eu tenho, as reflexões às quais eu chego, são individuais, primordialmente individuais. Então a experiência que nós temos com uma leitura sempre vai ser uma experiência distinta à experiência de outra pessoa. E a experiência que eu mesma tive com esses livros que eu vou listar aqui com vocês foi uma experiência, e com certeza a de vocês talvez seja semelhante em alguns aspectos, diferente em outros. Agora a gente vai descobrir juntos quais eles são e como eles podem, de fato, tocar nossa vida em alguma medida. Agora, todos os livros que nós vamos listar aqui, eles vão ter dimensões, tocar em dimensões essenciais da nossa vida. Então a gente vai ter livros que falam sobre dúvida, sobre vaidade, sobre sobrevivência, sofrimento, idealismo, utopia, misericórdia. Vamos ter várias coisas aqui perpassando e vamos traçar um caminho, digamos assim, em que a gente vai pensar um pouco sobre esses aspectos, essa profundidade psicológica. Eu tentei deixá-los mais ou menos numa lista não de complexidade propriamente, mas pensando que o primeiro livro ele é um pouco mais acessível de ler e o último um pouco mais exigente. Então a gente vai passar um pouco por esse percurso e vai juntos descobrir aí leituras que podem, sim, transformar o seu ano de 2026. A primeira leitura que a gente vai pensar juntos é Hamlet, a peça consagrada de William Shakespeare. Nós estamos falando, talvez, da tragédia mais célebre, do bardo inglês, que vai estar ali ambientada nesse início do século XVII. Foi publicada oficialmente em 1623, mas escrita mais ali no início de 1600, 1601, enfim. Existe aí uma discordância em relação à sua escrita propriamente. E a gente está num contexto de teatro elisabetano, então todo aquele auge da expressão dramática naquele momento, a época de ouro do teatro, principalmente do teatro inglês, se dá, nós já sabemos, com Shakespeare. E a gente se depara com essa tragédia, que é uma tragédia que aborda uma questão política, sim, a gente tem ali uma disputa de poder, o Hamlet é o príncipe da Dinamarca, o pai dele foi assassinado, ele descobre que quem matou foi o tio para usurpar o trono, para se casar com a mãe dele. Então existe um conflito muito grande que toca a questão política, mas que também toca outros temas como traição, como moral, como consciência. E nesse livro a gente pode começar pensando nesses pontos-chave da história e como eles vão nos guiando nessa reflexão para chegar nesses significados profundos que a peça tem. Aqui nós vamos falar sobre isso brevemente, é claro, mas a gente tem já outros vídeos aqui no canal falando um pouco mais sobre esses livros. Vejam que no caso de Hamlet, a gente começa, abre a peça com Hamlet recebendo o fantasma do pai, revelando que ele foi assassinado, e aí ele começa essa busca frenética pela verdade, pela justiça, ele quer se vingar do tio pelo assassinato do pai. E a gente começa a entrar com o Hamlet nesse dilema que ele vive, nessa dúvida permanente que ele vive, porque ele quer matar o tio e aí ele fica num dilema existencial absurdo por causa disso, Será que ele vai ser capaz de algo assim, da vingança pela vingança, de planejar um assassinato assim, friamente? A gente começa a entender o dilema dele, inclusive,
no diálogo mais célebre de Hamlet, vocês com certeza já escutaram esse diálogo, né? Ele começa: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz. E ele vai transcorrendo todo aquele dilema daquele monólogo, daquele momento em que ele está ali, pensando não somente no assassinato do tio e da morte do pai e tudo que engloba isso, mas ele inclusive chega até mesmo a cogitar o suicídio, a morte, e aí ele pensa nisso, né? Ser ou não ser, manter-se vivo ou matar-se, ou morrer. É basicamente esse grande dilema que ele passa nesse momento da peça. E com Hamlet, a gente vive uma tensão muito grande que vai nos fazer pensar um pouco sobre essa ideia da dúvida, sobre essa dificuldade de buscar justiça e de buscar vingança, de querer fazer justiça com as próprias mãos. E a gente vive também com ele uma espécie de desajuste, uma sensação de estar no mundo, mas estar sem uma clareza daquilo que ele precisa ser, daquilo que ele precisa fazer, sem o seu lugar propriamente estabelecido. O Hamlet vive uma crise existencial séculos antes de existir o movimento existencialismo, né, o movimento filosófico do existencialismo. Ele nos leva a confrontar, de certa forma, esses limites da nossa existência, esses limites da justiça, esses limites da vingança. Até que ponto é justificável que eu me vingue de alguém? Até que ponto é justificável que eu permaneça na dúvida em relação a alguma coisa? De que forma eu posso me manter assim paralisada em relação a essa dúvida, a esse dilema? E o que esse livro ele pode provocar em nós para além dessas reflexões? Eu acho que quando a gente pensa no que ele pode causar, no que essa leitura é capaz de fazer conosco, penso que uma das coisas é que ele nos ajuda a entender os nossos conflitos internos com mais honestidade. Ele encara de fato os dilemas, ele não tem medo nenhum de simplesmente sentar e conversar consigo mesmo e pensar sobre a vida, né, e pensar o que precisa fazer e se confrontar. Então, ele é um personagem que nos ajuda a pensar muito sobre essa coragem de olhar para si mesmo. E eu gosto muito disso no Hamlet. É por isso que essa é uma das minhas peças favoritas de Shakespeare, sem dúvida. Porque ele, de fato, nos obriga a pensar no custo da autenticidade, ou a pensar que as ações têm consequências e não agir também tem consequências. Essa hesitação que ele vive, essa reflexão que ele tem em relação a agir e não agir, entre a ação e a reflexão, ela é algo que toca propriamente naquilo que nós vivemos na nossa vida também. Embora não sejamos príncipes, embora não tenhamos familiares assassinados, ou sim, às vezes, embora a nossa circunstância de vida possa ser muito diferente, o Hamlet é uma chave muito interessante para que a gente consiga pensar sobre tudo isso. Primeira dica. Agora, o segundo livro que eu quero pensar com vocês é um livro muito famoso chamado O Retrato de Dorian Gray, do escritor Oscar Wilde, e que é um livro, assim, sublime, belíssimo. Ele tem uma narrativa. Vejam que Hamlet é uma peça, então ela vai ter uma leitura mais leve, mais rápida, né? Uma leitura menos exigente. O Retrato de Dorian Gray, por mais que seja um romance longo, ele é muito envolvente. A gente conhece o Dorian Gray, esse jovem, né, que quer ser muito belo para sempre, e nós estamos aos poucos aí nesse contexto da era vitoriana. Ele foi publicado em 1890, né? Nesse período em que a gente tem ali essa moral rígida, essa questão da reputação, da imagem, um contexto inclusive bem próximo até já posterior ao que foi vivido por Jane Austen. E o Oscar Wilde, ele provoca essa sociedade, tanto assim que Dorian Gray foi de fato um livro censurado, perseguido, né? Tem toda uma questão aí por trás do livro em relação à sua publicação. E nesse livro nós vamos então conhecer a história do Dorian, que é esse jovem belíssimo que deseja ter uma juventude eterna, e ele ganha um retrato que é um retrato de certa forma encantado, né? De certa forma mágico, porque o retrato passa a envelhecer no lugar dele. Ele se mantém de fato jovem e belo e o retrato começa a envelhecer. Mas o retrato não só envelhece, como também se transforma num espelho da sua própria alma. Então, aos poucos, esse retrato ele vai ficando apodrecido e quanto mais Dorian Gray vai tendo condutas imorais, vai cometendo erros e excessos e vai se corrompendo moralmente, mais esse retrato vai apodrecendo e mostrando a verdade da alma dele, a verdade do seu interior. Então, por mais que ele esteja com esse aspecto belo, ele é totalmente por dentro corroído
por dentro, né? Existe esse confronto realmente entre o eu verdadeiro que está no quadro e o Dorian de aparência, esse Dorian sempre belo e sempre jovem. E é um livro que nos ajuda a pensar muitos aspectos, assim, absurdamente atuais. Um deles é a ideia do hedonismo, né, que é, enfim, um conceito que não é necessariamente atual, ele sempre fez parte da humanidade, mas que acaba muito presente na nossa sociedade atual, em que a gente tem essa busca infinita por prazeres, por confortos. Enfim, a gente escuta falar muito sobre essa ideia da geração dopamina, das telas, dos confortos e de tudo que pode provocar em nós, né, nas nossas condutas. Mas o livro, ele vai trazer justamente essa, por mais que não seja desse nosso tempo, ele vai nos ajudar a pensar um pouco sobre essa busca por prazer, sobre essa priorização das sensações físicas em relação a outras coisas morais, em relação a outros aspectos da nossa vida que demandam esforços e sacrifícios. E a gente também tem aqui uma ideia muito interessante em relação ao narcisismo e ao culto da juventude. Só o que é jovem é bom, só o que é belo é bom. É uma rejeição à velhice, ao que é feio, ao processo de envelhecimento em si mesmo. Existe aqui um personagem que é redondamente egoísta e que não sai de si mesmo. Ele quer sempre estar olhando para o seu próprio umbigo, né? E o quanto esse livro também pode ser capaz de nos ajudar a pensar sobre isso, sobre esse processo de sairmos de nós mesmos, de buscarmos o outro e o bem do outro antes do nosso bem muitas vezes, de fazer pequenos sacrifícios por aqueles que nós amamos. Enfim, são coisas que o livro nos ajuda a pensar. E ainda, eu acho que o centro dele, o principal que a gente pode pensar com ele, é essa dissociação que existe entre quem somos e quem nós mostramos. É essa consciência do que está por trás daquilo que nós aparentamos. E esse livro, de fato, ele nos provoca essa reflexão. E quando nós lemos ele, o que ele pode fazer conosco, né? Quando nós lemos ele, nós começamos a repensar, primeiro, esse valor da autenticidade e da aparência, essa disputa, o que eu mostro, mas o que eu sou de verdade, quem eu sou de verdade. E nesse mundo de aparências cada vez mais falsas que nós vivemos, né, de performance, de redes sociais, esse livro ele é capaz de conversar diretamente conosco e nos fazer repensar de fato a nossa forma de existir no mundo. Ele confronta essa ideia, né, essa ideia do que nós aparentamos e do que nós vivemos de verdade. A gente consegue pensar com ele sobre moralidade, egoísmo, vaidade, consequência das nossas escolhas, passagem do tempo, envelhecimento. Tudo isso para nos fazer pensar o quanto as nossas escolhas vão deixar marcas indeléveis em nós. Não só no exterior, mas também no interior. E é uma grande reflexão. O terceiro livro que eu quero te recomendar hoje, nós temos os romances completos de Graciliano Ramos, publicados aqui pelo Clube. Eu não poderia deixar um brasileiro de fora, né, dessa lista. Então eu quero comentar com vocês principalmente sobre Vidas Secas, mas também fica a recomendação para ler todos os outros, né? São Bernardo, Angústia, enfim, que são obras belíssimas do Graciliano. E a gente está agora num período já mais moderno, num livro já muito mais próximo de nós. A gente está pensando no modernismo brasileiro, a publicação de Vidas Secas principalmente aconteceu em 1938, e o contexto é um Nordeste marcado pela seca, pela pobreza extrema, pela opressão do governo, das circunstâncias sociais. E o Graciliano em si, ele é fascinante porque ele tem um estilo muito conciso, austero, e ele usa essa forma de narrar para, de fato, nos fazer sentir um pouco como os personagens de Vidas Secas, principalmente em Vidas Secas, né, que ele mantém esse estilo. Então, quando a gente pensa no Fabiano, na Sinhá Vitória, nos filhos e na baleia, né, a famosa cadelinha baleia, a gente vai pensar em personagens que estão caminhando, buscando a sua sobrevivência no sertão, que passam por conflitos com autoridades, passam por fome, passam por desamparo. Mas todos esses personagens, eles têm esse choque entre a humanidade deles e a bestialidade que eles acabam submetidos. Tem muitos momentos do livro em que a gente percebe eles como animalizados mesmo. E isso é proposital, né? O Graciliano nos faz enxergar a baleia, a cadela, como muito mais humana, em algumas passagens, do que os humanos, do que os personagens humanos. E isso nos ajuda a pensar, de fato, na condição social, na crítica social, é claro, que nós temos nesse livro, e que é fundamental, sem dúvida. Mas a gente também percebe o quanto a limitação linguística, cultural, de formação desses personagens, o quanto o silêncio deles acaba representando essa limitação que eles têm
de percepção do mundo, de percepção deles mesmos, de expressão deles. Existem muitas passagens, principalmente com o Fabiano, em que ele tenta falar e ele não consegue. E a angústia que ele tem, porque ele não sabe a palavra, ele não sabe, ele tem uma limitação real, expressiva, que faz com que ele tenha ali a maior prisão dele. Não é a seca, não é somente a seca, a pobreza, a própria prisão, assim, a figura do contexto social em que ele está, mas essa limitação interior que ele sente por não ter as palavras é tão angustiante. E eu acho que esse livro nos ajuda a pensar o quanto nós temos essa questão da liberdade interior como uma chave. Ao mesmo tempo, a gente tem esse Brasil profundo, de certa forma, né, que ainda existe em muitíssimos lugares. Nós temos essa dignidade humana que está sendo ameaçada pelo contexto da miséria e do abandono. E além dessa dimensão social, a gente pode pensar que esse livro ele nos ajuda, sim, a enxergar nosso país além da superfície, nós mesmos além da superfície. E a gente consegue entender o quanto a importância da educação, do domínio linguístico, do domínio cultural, desse repertório, desse vocabulário, dessa capacidade expressiva, ela faz com que, sim, nós sejamos muito mais livres interiormente. Isso é uma das coisas que mais me fascina nesse livro. Eu acho que ele e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, são dois livros que conseguem demonstrar de uma forma absolutamente concreta o quanto a nossa capacidade expressiva ela consegue nos limitar ou nos libertar interiormente. Tem um linguista que eu gosto muito, todo mundo que fez letras já leu muita coisa dele, que é o José Luiz Fiorin, e eu nunca vou me esquecer de uma palestra que eu assisti dele, em que ele falava, né, que os professores, eles são professores da liberdade das almas, e que, de fato, quando nós ensinamos alguém a ampliar essa capacidade perceptiva, essa capacidade expressiva, nós estamos dando liberdade para essa pessoa, para ela enxergar o mundo, se mover no mundo, para ela viver, de certa forma, a sua vida, de fato, né? E eu acho fascinante quando nós pensamos nisso e pensamos que este livro, principalmente Vidas Secas e muitos outros livros da literatura, são capazes de concretamente nos mostrar isso. O quanto esse domínio expressivo ele afeta inteiramente a nossa vida, as nossas relações, a nossa forma de nos enxergar. E essa é uma boa pedida aí. Um livro que pode, inclusive, virar essa chave aí para nós em 2026. Quarta dica que eu quero deixar para você agora é As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Eu não poderia fazer essa lista sem um livro de poesia, então, ei-lo, esse nosso livro de poesia aqui para conversar um pouco sobre ele. Não se assustem, eu prometo que esse livro vale muitíssimo a pena. Nós estamos falando da França do século XIX, 1857. É uma coletânea de poemas do escritor francês Charles Baudelaire, em que nós vamos ter várias temáticas perpassando. A gente tem a modernização urbana, a crise moral, a censura que o livro passa. É um momento em que a França começa a passar pelo processo de industrialização e de modernização de fato das cidades. E junto com a filosofia, a gente começa a ter essa sensação de desamparo moderno, essa sensação de abandono. Então, enfim, na filosofia a gente vê muito isso com Heidegger e outros filósofos, mas aqui na literatura a gente percebe o quanto nosso querido poeta Charles Baudelaire consegue expressar isso por meio dos seus poemas. Influenciado bastante, é claro, pelo Victor Hugo, tem um texto do Victor Hugo de 1827 que se chama Do Grotesco, do Sublime e do Grotesco. E esse texto traz um pouco sobre essa importância do grotesco para a literatura, de contemplar, né, de trazer para a literatura aquilo que é feio, aquilo que é grotesco, aquilo que é que a gente rejeitaria, para que a gente veja isso pelos olhos da literatura. E quando a gente pensa na poesia de Baudelaire, a gente está pensando exatamente nisso, nessa capacidade que ele tem de trazer para o tema da literatura coisas que eram antes ignoradas pelo texto poético. A gente vai ter poemas nesse livro que vão tratar sobre esses dilemas morais, sobre essas questões vis do ser humano, essas falhas, esses problemas, essas questões baixas, né? Quando a gente pensa no poema de Baudelaire, a gente está pensando em muitas coisas da vida humana que são decadentes e que aparecem na sua poesia de uma forma muito bela. E eu acho esse livro fascinante, justamente porque ele consegue congeniar essa capacidade de mostrar algo que é decadente, algo que é baixo, algo que é vil, e trazer isso de uma forma absurdamente bela. Os poemas do Baudelaire são belíssimos, todos, sem exceção. E muitíssimo bem construídos, imagens bem construídas, sonoridade, é algo assim absurdo.
E vejam que, para entender um pouco mais isso, eu quero inclusive deixar 2 recomendações aqui, né? A gente tem 2 vídeos aqui no canal, um falando sobre poesia, para ajudar a ler e entender melhor, e um outro analisando poemas de Baudelaire. Então lá você vai encontrar também mais informações sobre isso, porque aqui a gente não vai ter tempo de se deter tanto assim. Mas existe nesse livro uma dualidade permanente. A gente tem céu e inferno, o ideal e a decadência, a pureza e a luxúria, e a gente tem também a permanência do spleen, que é um termo muito em voga da época, para definir esse tédio existencial, um vazio, uma melancolia, que estavam muito presentes na França naquele período e que permanece. É de certa forma, uma característica própria do moderno. E essa poesia, essa poesia baudelairiana, é uma poesia que, ao mesmo tempo que é uma forma de redenção, também é uma forma de condenação, de queda. Ele consegue aproximar essas realidades, aproximar aquilo que é feio, decadente, marginal, daquilo que é belo e elevado, e nos fazer compreender o quanto a vida humana é complexa e o quanto, do ponto de vista estético, as coisas também podem ser muito mais ricas e complexas do que a gente imaginava. E agora, esse livro para mim de fato é uma mudança de chave. Ele é um livro que ele é capaz de mudar a nossa percepção em relação às coisas, em relação ao mundo. A gente consegue perceber a busca por transcendência, mesmo no caso moderno, o dilema moral, que é vivido pelo eu lírico, uma sensibilidade artística muitíssimo profunda e uma contemplação da condição humana na sua totalidade, não só o que é belo, mas também o que é vil, o que é baixo, o que é desprezível. E o que esse livro pode fazer em nós? Primeiro, nos dá um novo olhar para o sofrimento, para as feiuras da vida, porque vejam, se o Baudelaire consegue fazer um poema belíssimo de um animal apodrecendo, tudo é possível nessa vida, vocês entendem? Tudo é possível. E é capaz, a gente pode enxergar assim qualquer situação com outros olhos. Tudo depende da forma como nós estamos enxergando as coisas. E eu acho assim que ele amplia a nossa sensibilidade estética, amplia a nossa memória, a nossa imaginação. Ele nos dá um repertório imaginativo muitíssimo grande. E ele nos ajuda a entender melhor o espírito moderno, porque ele é de fato um livro moderno. Então vejam que esse livro, gente, olha, sem comentários, ele é simplesmente sublime. Mas pra gente ir se encaminhando pro final, os últimos 2. Quinto livro que eu recomendo, Don Quixote. Nós já temos um vídeo sobre ele aqui no canal também, você pode assistir e ter uma reflexão mais longa sobre ele. Mas a gente está falando de um monumento, né, do livro mais marcante da literatura espanhola do século de ouro, publicado em 1605, o primeiro volume, 1615 o segundo, considerado por muitos o primeiro romance da literatura moderna. E é um livro que mistura humor, crítica social, sátira, reflexão, uma profundíssima reflexão, e que vai nos apresentar então Don Quixote, né, um cavaleiro que enlouquece por ler muitos romances de cavalaria, decide se tornar um cavaleiro andante, numa época em que a cavalaria já estava praticamente extinta na Espanha. Tem o seu parceiro aí, que é o Sancho Panza, que vai acompanhá-lo nas empreitadas. E existe nesse livro uma confusão entre sonho e realidade, que colocam o tempo todo a gente nesse choque, né? Entre aquilo que é ideal, aquilo que é a imaginação, aquilo que é a realidade. E o Don Quixote vai aos poucos nos revelando o coração humano. As aventuras que ele passa vão nos levando a contemplar na sua totalidade o coração humano com todas as suas incoerências. E nessas aventuras dos dois, do Don Quixote junto com Sancho Panza, a gente vai entrando nessa confusão que existe entre o sonho e a realidade dentro do livro, a ponto da gente não conseguir mais distinguir aquilo que é o ideal, aquilo que é a realidade, e essas aventuras deles dois vão aos poucos nos revelando o coração humano. Com o Don Quixote e o Sancho, a gente vai percebendo esses conflitos, né, entre o sonho, entre os desejos e aquilo que é a realidade em si, por si só, e o quanto, inclusive, a realidade pode ser cruel conosco. E acho que esse livro ele é ideal para nós pensarmos sobre esse choque entre o idealismo e o pragmatismo, entre essa ideia do sonho, da importância de ter sonhos, de sonhar, de ter ideais, grandes ideais, mas ao mesmo tempo essa necessidade de sobreviver àquilo que é real, a realidade, a nossa circunstância concreta. A gente também consegue pensar com esse livro sobre amizade, sobre fidelidade, sobre humanidade em si, sobre como nós tratamos os outros. E existe um humor, né, que só o Cervantes consegue fazer, que é esse humor com uma ferramenta de fato de revelação. E esse livro, ele é tão fascinante porque ele começa assim,
satírico mesmo, humorístico, com um bom humor espanhol. E ele vai nos levando para uma reflexão que ele é triste no final. Ele é um livro que ele se transforma absolutamente do início ao fim. E é uma leitura o Don Quixote é uma leitura que, assim, a nossa vida, ela é antes e depois de Don Quixote. Essa é a minha visão sobre esse livro. Porque quando a gente pensa nele profundamente, a gente de fato vive uma transformação de olhar interior muito grande. Bom, essa é a minha experiência. Você me diga aí nos comentários como foi a sua, se você já leu. É um livro exigente, mas que vale cada segundo, cada palavra lida. E eu acho que ele consegue, em nós, primeiro reacender a nossa coragem de ter grandes ideais, de ter grandes sonhos. Acho que a gente começa desprezando Don Quixote e depois, quando termina o livro, a gente vê nele realmente, a gente admira o Don Quixote, a gente admira ele pela coragem que ele tem de viver aquilo que ele acredita. O riso, ele vai aos poucos nos sensibilizando, nos humanizando e a gente começa a perceber e pensar, quem afinal é o louco dessa história? Será que realmente o Don Quixote é o louco dessa história? Ou será que ele é o único personagem que tem sanidade ali? Será que ele é o único, né, moralmente valoroso? Enfim, esse livro é brilhante, não à toa ele é um dos principais livros que nós temos na literatura universal. E para terminar, finalmente, o 6º livro que eu deixo aqui é O Calhamaço, que é Os Miseráveis. 2 calhamaços, né? 2 grandes volumes. A gente vai se transportar para a França pós-Revolução Francesa. 1862 é a primeira publicação dos Miseráveis. Victor Hugo, que é o escritor, é um dos mais importantes escritores franceses. Ele escreve essa obra monumental sobre justiça e misericórdia. A gente tem aqui no canal vários vídeos sobre esse livro já, em que você pode também descobrir um pouco mais sobre ele, ajudar na sua leitura. Mas a gente pode pensar Os Miseráveis como uma obra-mundo. É uma obra gigantesca, não só em tamanho, mas em profundidade, e que nos dá um retrato, assim, preciso da França daquela época e de tudo que estava ali acontecendo nessa França pós-revolucionária, na relação entre religião, sociedade, revolução. É de fato fascinante, né? Então a gente vai ali junto com o Jean Valjean, que é o protagonista, ele rouba um pedaço de pão, é condenado duramente por isso e ele recebe o perdão de um bispo, né? E é por causa desse perdão que ele muda totalmente de vida e sai de condenado e criminoso para o personagem, né, para um dos personagens mais generosos, caridosos da história. A gente vai ter também o Javert, que é de certa forma um anti-herói, um arqui-inimigo aí do Jean Valjean, que vai representar um pouco essa lei sem misericórdia. E outros personagens muitíssimo marcantes. A minha personagem favorita, sem dúvida, é a Fantine, que é a mãe que se prostitui para conseguir sustentar a filha. E assim, ele é um livro, não tem como não chorar com ele. Eu acho que a experiência de leitura dele, ele é um livro romântico, né? Ele está inserido no romantismo. Então ele tem uns ideais tão fortes que quando a gente lê, a gente percebe esses grandes dilemas, essas grandes injustiças. O Victor Hugo, ele constrói personagens que sofrem grandes injustiças. E isso nos sensibiliza de tal forma que a gente automaticamente se identifica com esses personagens e sofre com eles. E de reflexão, claro, a gente tem ali, primeiro, esse embate entre justiça e misericórdia, esses 2 modos de enxergar o mundo. Tem o Javert, que é esse policial justo, porém, justo no sentido de buscando a justiça a qualquer custo, mas sem misericórdia. E a gente tem esse bispo que representa um pouco essa ideia da justiça verdadeira, né, que se usa da misericórdia para realmente conseguir dar a cada um conforme é necessário. Esse livro também nos ajuda a pensar nesse poder que um único gesto é capaz de fazer, um único gesto de caridade, como ele pode transformar a vida de alguém e o quanto esse gesto ele é capaz de provocar um renascimento interior, que é um caminho de liberdade. Então, a gente acompanha o Jean Valjean e vê essa possibilidade de se redimir e de mudar de vida totalmente. A gente também pensa sobre as injustiças sociais, a moral, e acho que esse livro, ele é um livro-chave para que a gente primeiro entenda. Acho que ele nos ajuda a pensar que ninguém está definitivamente condenado. A gente consegue pensar um pouco sobre essa capacidade de resgate de nós mesmos, das pessoas que nos rodeiam. Ele nos ensina um pouco sobre
a misericórdia e a graça muito mais poderosas do que uma punição, simplesmente. É um livro interessante para pensar sobre isso. E é uma obra que é idealista, certo? É romântica, é uma obra idealista, não é realista, ela é uma obra em que nós vamos nos deparar com idealismo, mas que nos ajuda, por causa disso, justamente, a reacender em nós a esperança em tempos difíceis. O romantismo, ele tem essa capacidade de nos fazer sonhar de novo. E eu acho que Os Miseráveis é uma obra que faz isso com a gente. Don Quixote faz isso à sua maneira, mas Os Miseráveis, com chave de ouro, nos ajuda a pensar sobre essa esperança, a ter mais esperança, principalmente em tempos difíceis. Penso que esse talvez seja o principal valor dos Miseráveis, no que ele provoca em nós, enquanto leitores. Agora, esses livros, esses 6 livros, Hamlet, com a sua verdade interior, O Retrato de Dorian Gray, com essa fuga das aparências, Graciliano Ramos, com essa ideia da liberdade interior, Baudelaire, com a realidade das coisas belas, feias como elas são e essa sensibilidade estética. Don Quixote com esse idealismo, com essa vida entregue para grandes ideais. E Os Miseráveis com essa ideia de redenção. Todos esses 6 livros, eles dão viradas grandes nos seus leitores. Tudo depende de como nós vamos lê-los e de qual vai ser a nossa experiência. Então, esse vídeo também é um convite para que você escolha um deles para começar 2026 com tudo nas leituras. Se você já leu, eu quero que você comente aqui para nos contar como foi a sua experiência com esses livros. Se você não leu ainda, qual deles você vai ler primeiro? E comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Sugerir aí temas para os próximos vídeos. A gente está sempre de olho no que vocês colocam aqui nos comentários. Nos ajudem para que o nosso canal cresça e atinja muitos mais leitores. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia até aqui. Até a próxima leitura.